Flamengo acertou o contrato com Danilo e Vitão aceitou a proposta do Mengão. Mas, Flazoeiro, Flamengo vai contratar 2 zagueiros? Eu vou falar sobre isso. Deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre hoje, porque hoje tem Flamengo e Bangu lá no Castelão, em São Luís do Maranhão. O Flamengo vai entrar em campo pela 4ª rodada do Campeonato Carioca e quase todos os ingressos foram vendidos, né? 35 mil dos 41, que é a capacidade máxima aí do estádio, já foram vendidos. A expectativa hoje de casa cheia. O técnico Kleber dos Santos, que deve fazer algumas mudanças no time, como por exemplo, tirar o Lohan do meio e colocar o Lohan aberto na ponta no lugar do Thiaguinho. Ele deve mexer na equipe, tentando melhorar a qualidade do futebol apresentado pelos garotos e tentando também vencer o jogo, já que nos últimos 3 jogos o Flamengo teve 2 derrotas e apenas 1 vitória e tá na vice-lanterna do Campeonato Carioca. Inclusive o lanterna é o Bangu, adversário do Flamengo na noite de hoje. Então o Flamengo não pode dar mole, tem que jogar e tem que vencer essa partida. Bom, antes de eu falar sobre Danilo, antes de eu falar sobre Vitão, eu vou falar sobre Diego Alves. A informação ontem, né, oficialmente foi postado pelo ex-goleiro do Flamengo que ele vai se aposentar. Ele que saiu do Flamengo, tentou até jogar no Celta de Vigo, mas as lesões, as contusões acabaram antecipando a aposentadoria do Diego Alves e o Flamengo soltou uma nota oficial dizendo: o nosso ídolo, Diego Alves, anunciou nessa terça-feira a aposentadoria dos gramados com o manto sagrado. Ele conquistou 2 Libertadores, 2019 e 2022, 2 Brasileiros, 2019 e 2020, 3 Cariocas, 19, 20 e 21, 2 Supercopas, 20 e 21, uma Recopa Sul-Americana, 2020 e uma Copa do Brasil em 2002. Obrigado por tudo, paredão e sucesso na nova caminhada. Ontem, quando o Diego Alves ele anunciou ali a sua aposentadoria, a gente estava fazendo uma live e a galera começou a fomentar assim no chat sobre ele vir para o Flamengo para ser preparador de goleiros. Por enquanto, gente, não se sabe o que ele vai fazer, se ele vai continuar trabalhando com futebol ou se ele vai buscar um outro ramo. Mas eu acho que, caso ele queira se tornar preparador de goleiro, ele deveria começar, se viesse para o Flamengo, começar assim como o Felipe Luiz, nas categorias de base. Aí pegar uma experiência, pegar uma rodagem e depois, quem sabe, aí chegar na equipe profissional do Mengão. Mas é um goleiro um cara que foi muito experiente, foi muito bem treinado, sempre teve uma boa leitura ali nas batidas de pênalti, foi um dos maiores pegadores de pênalti da La Liga, enfim. É um cara que realmente tem muita bagagem e tem muito o que ensinar. Agora tem que ver se ele vai querer continuar trabalhando com futebol, tem que ver se ele vai ter essa paciência também de começar trabalhando numa categoria de base para depois tentar ir para um clube profissional. Enfim, vamos esperar para ver como é que ele vai decidir o futuro dele. Falar de coisa boa, porque ontem, pela primeira vez na pré-temporada, a Arrascaeta fez um treino completo junto com os outros jogadores. Na semana passada, o Flamengo estava em Gainesville, na Flórida, quando estava tendo os treinos, o Arrascaeta ele participava de parte do treino, na sua grande maioria, e uma outra parte ele fazia sozinho, junto com o preparador físico ou junto com o fisioterapeuta. Era parte do processo aí da volta do Arrascaeta, que no final do ano passado passou por uma artroscopia no joelho. Ele mesmo chegou a dar uma entrevista dizendo que estava precisando parar para poder arrumar o joelho, que não estava bom, aquela coisa toda, e a informação é essa. O jogador, ele passou pela artroscopia e agora ele ontem, né, como eu disse, treinou aí normalmente com o grupo e deve, inclusive, estar à disposição do técnico Felipe Luiz, principalmente para o jogo dia 2 de fevereiro, que é Flamengo e Botafogo, a final da Supercopa do Brasil. Bom, vamos mudar o assunto, falar sobre Claudinho, porque, cara, os caras realmente, vou dizer para vocês, realmente, eu não sei o que o empresário do Claudinho tá fazendo com a carreira dele. Porque vocês lembram que o Claudinho flerta com o Flamengo, acerta com o Flamengo, vem pro Flamengo e depois em cima da hora renovava o contrato com o Zenit, fazia uma outra coisa? Fez a mesma coisa agora, só que com a Leila. Cara, tava tudo certo. O Palmeiras já tava trocando os contratos, os documentos com o Zenit, quando o Claudinho acertou com o time do Catar, do nada, para poder ganhar mais. Tinha um contrato que realmente
era melhor por lá. O tempo aí deu uma inocentada no Marcos Braz, até o próprio Marcos Braz ele publicou, né, na rede social dizendo que é sempre assim, eles primeiro acertam e depois eles correm do negócio que eles mesmos acertaram. Agora, o Claudinho, com essas atitudes, fechou a porta para ele nos dois principais times do Brasil hoje, o Flamengo e o Palmeiras, porque a Leila dificilmente vai de novo atrás dele. O Flamengo, não acredito também que vai querer contratar o jogador. O jogador tá indo pro Catar depois de dar uma enganada aí no Palmeiras. Bom, vamos falar agora sobre Vitão, porque essa quarta-feira pode ser decisiva para o Flamengo contratar o zagueiro do Internacional. Isso porque está desembarcando em Porto Alegre o pai e o empresário do jogador. A ideia é fazer uma reunião com o Internacional e colocar uma pressão no Colorado para que aceite a proposta do Flamengo. É isso mesmo, essa é a ideia principal, tanto do pai como do empresário do jogador, tentar fazer o Colorado aceitar a proposta do Flamengo, que dá ao Vitão aí, que a ideia do Flamengo inicial era oferecer ao Vitão 5 anos de contrato. Jogador que tem 24 anos, ele ficaria no Flamengo, teoricamente, até quando ele tivesse 29 anos. É uma proposta salarial boa, é um contrato bom para o atleta e, por isso, tanto o pai como o empresário que cuidam da carreira do jogador estão desembarcando em Porto Alegre hoje para decidir aí com o Internacional o futuro do atleta. Saindo do Vitão e indo para o Danilo. A informação é que o tempo de contrato entre Flamengo e Danilo já está acertado. Ontem foi noticiado que o Danilo já decidiu que vai voltar para o futebol brasileiro, apenas está tentando rescindir lá o contrato que ele tem com a Juventus. E a ideia do Flamengo com o jogador é 2 anos de contrato, podendo ser estendido para 3 anos de contrato. Algo muito parecido que foi feito com Davi Luiz, né? Ele que chegou no Flamengo em 2022, aí ele tinha ali 22 e 23 de contrato. Se ele jogasse ali, se não me engano, 20 jogos, pelo menos 45 minutos em 23, ele teria o ano de 2024 a mais de contrato. Ele ficou 3 anos no Flamengo justamente nesse mecanismo. Basicamente, esse aí é o modelo de contrato que o Flamengo quer fazer com o Danilo. Oferece 2 que podem aí, a depender de algumas metas a serem batidas, virarem 3 anos de contrato. Agora o que falta, Flazoeiro, para essa negociação avançar de vez e fechar, é o Danilo conseguir lá a rescisão de contrato com a Juventus de Turim. O jogador conseguindo essa rescisão de contrato, ele fica livre, teoricamente, para poder fechar com o Flamengo. Então hoje é um dia decisivo, porque vai ter essa reunião em Porto Alegre para decidir o futuro do Vitão, assim como o Danilo segue tentando a liberação para poder vir para o Mengão. Agora, Flazoeiro, o Flamengo vai ter 2 zagueiros? Sim, a ideia do Flamengo é contratar os 2 jogadores para jogarem na zaga. Mas, Flazoeiro, e o Léo Ortiz e os garotos que estão vindo da base? Gente, deixa eu explicar. Qual é a ideia principal do Flamengo? Aumentar, né, o elenco, pelo menos nessa posição, por causa da quantidade de jogo. O Flamengo tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem Supercopa, tem o Carioca, tem a Libertadores, tem muitas competições para disputar ao longo do ano. Então o Flamengo quer ter aí qualidade no sistema defensivo, até porque o Danilo ele pode jogar tanto de zagueiro como também de lateral direito, apesar dele já ter falado que a prioridade dele, a preferência dele é jogar como zagueiro no Flamengo. Então, obviamente, ele viria para ser zagueiro, mas poderia também figurar ali na lateral direita do Mengão, caso Wesley, Varela. O Varela tem a questão da convocação. O Wesley pode estar lesionado, suspenso, alguma coisa assim. O técnico Felipe Luiz ele teria a opção também do Danilo. Então o Flamengo negocia essas 2 frentes, Vitão e Danilo, podendo sim fechar com os 2 jogadores. Vitão disse sim ao Flamengo e agora? O que falta para o jogador ser contratado pelo Flamengo junto ao Internacional? Nós vamos contar no vídeo de agora. E o Danilo, hein? Segundo jornalistas italianos, ele quer jogar no futebol brasileiro e tem o Flamengo como preferência. Também contaremos isso aqui no vídeo agora. Ouvimos os representantes do atleta também em relação a isso. Ouvimos pessoas do Flamengo também
Tem mais o que, galera? Tem mudança no time titular do Flamengo para pegar o Bangu nessa quarta-feira. Já vou falar logo, Thiaguinho vai para o banco. Thiaguinho, que eu venho criticando aqui depois dos 3 primeiros jogos do Campeonato Carioca, vai para o banco. Mas quem entra no lugar dele tem mudança de posicionamento do meio atacante Lohan. A gente vai contar também como que foi essa última atividade do time comandado por Kleber dos Santos. Apuramos essas informações, esses detalhes e vamos trazer no vídeo agora. Antes de falar de Flamengo, vamos contar uma aqui do Claudinho. Gente, olha, o Claudinho estava certo no Palmeiras, tinha dado sim. Palmeiras e Zenit já tinham trocado documentos, tudo certo. Sabe o que aconteceu? Ele vai para o Catar em cima da hora. Leila Pereira falou sobre essa situação. Nós entramos em acordo com o Zenit e o Claudinho aceitou a nossa proposta. Eu mesma conversei por telefone com um jogador que, por 2 vezes, deu a sua palavra de que viria para o Palmeiras. Ele me disse que não queria jogar no Catar. Nas últimas horas, enquanto já trocávamos minutas contratuais com o Zenit, fomos surpreendidos por uma ligação do representante do atleta dizendo que houve uma mudança de planos. Fizemos uma ótima oferta, tanto que o jogador aceitou. Mas o futebol é assim mesmo. Nenhum atleta é maior do que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Seguimos no mercado em busca de atletas que possam agregar qualidade ao nosso elenco, disse a Leila em entrevista ao GE. Gente, não é a primeira vez que o Claudinho faz isso. Não é a segunda vez. Com o Flamengo, ele fez mais de uma vez. Na última janela de transferência, ele fez a mesma coisa. Eu sou um cara que eu sempre critiquei aqui o Marcos Braz em alguns momentos, inclusive em negociações envolvendo o Claudinho, mas nesse caso ele não teve culpa. Na última janela de transferência estava tudo certo, gente. Em cima da hora, o jogador topou uma renovação de contrato com o Zenit. Onde eu quero chegar? Que está claro, está nítido, que o Claudinho e seus representantes usaram tanto o Flamengo quanto o Palmeiras em várias oportunidades para se valorizar de outra forma, seja numa renovação com o Zenit ou seja agora indo para um clube do Catar. Inclusive, na última janela de transferência, tinha vídeo do Flamengo pronto. Eu trouxe essa informação para vocês aqui. Eu vi o vídeo. É porque eu não podia publicar o vídeo na ocasião, só a imagem que eu publiquei. Então, assim, o Claudinho, vou te falar, tanto é que o Marcos Braz aí no Twitter andou soltando gracinha envolvendo o Claudinho agora nas últimas horas. Mas vamos falar agora de Flamengo. O Flamengo entra em campo nessa quarta-feira ainda com o time alternativo comandado pelo técnico Kleber dos Santos. O time principal treinou no Ninho do Urubu nessa terça-feira, depois da entrevista coletiva do Juninho, que foi até uma boa entrevista coletiva, poucas palavras. Eu acho até que ele estava um pouco tímido, um pouco nervoso, mas palavras importantes, bem importantes, sobretudo quando ele disse que uma das características principais que ele tem é a marcação sob pressão. Isso explica muito o fato do Felipe Luiz ter pedido a contratação dele, porque era uma virtude ou uma característica que o Felipe Luiz estava buscando no futuro atacante contratado pelo Flamengo. E o Juninho tem essa virtude. Gostei também quando ele foi questionado sobre substituir Gabigol, que ele chega para a vaga do Gabigol. Ele falou que nenhum jogador é maior que o Flamengo, que o Gabigol fez uma linda história e que agora ele é um trabalhador e vai correr atrás para ter sucesso com a camisa do Flamengo também. Mas sobre esse duelo do Flamengo com o Bangu nessa quarta-feira, 35 mil ingressos. Vamos lá, dá para botar mais, porque essa informação eu tive por volta de meio-dia. Então vamos botar aí, cerca de 40 mil ingressos foram vendidos para Bangu e Flamengo, o jogo que vai ser lá no Castelão, em São Luís, no Maranhão. Lembrando que a capacidade é quase 42 mil desse estádio e o jogo vai ser às 7 horas da noite, tá, galera? Horário de Brasília. E para esse duelo, na atividade dessa terça-feira, apurei que Kleber dos Santos vai fazer mudanças no time titular. O Guilherme, que foi titular na última partida, e o Thiaguinho, que foi titular também nos últimos 3 jogos, esses dois saíram do time titular, treinaram entre as reservas. João Alves e o Alacian entraram. E aí o setor ofensivo foi formado da seguinte forma: João Alves no meio de campo, responsável, entre aspas, por ser o armador das jogadas, o Lohan numa ponta direita, o Alacian na ponta esquerda e o Carlinhos centralizado. Ele manteve Fabiano e Ryan Lucas, 2 volantes, e na zaga entra o Cleiton, um jogador que disputou amistoso contra o São Paulo e foi para São Luís para poder ser titular dessa partida também. Então o provável Flamengo tem Diogo Alves, Daniel Salles, Pablo, Cleiton, Zé Wellington, Ryan, Fabiano, João Alves, o Alacian, Lohan
e Carlinhos. Só de ter tirado o Thiaguinho, eu acho que o Kleber dos Santos faz certo. Tem que mudar, tem que fazer alguma coisa. Porque não dá para o Flamengo continuar apresentando. E outra, é a despedida dele nesse início do Campeonato Carioca. Ele precisa vencer. O Bangu é o lanterna. O Flamengo é o vice-lanterna ali, penúltima colocação. O Bangu é lanterna. Sim, o Flamengo tem a obrigação de vencer o Bangu. Não dá para falar de obrigação no futebol. Nesse caso tem, é o Flamengo. E o time que ele tem em mão ali para jogar não é ruim. Não é ruim, é uma boa base. Estamos falando de bons jogadores. O Flamengo tem que ganhar sim esse jogo para dar uma aliviada na tabela, porque o Flamengo em fevereiro, dia 8 de fevereiro, tem um clássico, dia 12 de fevereiro tem um clássico e dia 15 de fevereiro tem um clássico. Tabela complicada para o Flamengo. Falar agora de Bruno Henrique, a imprensa mineira continua noticiando que o Atlético Mineiro entrou na disputa por Bruno Henrique no início desse ano e já enviou uma proposta ao atacante. O clube mineiro, que busca reforçar o setor ofensivo, ofereceu um contrato de 3 anos, superando o vínculo atual do jogador com o Flamengo, que termina em 2026. Segundo a rádio Itatiaia, Bruno Henrique já foi informado sobre os detalhes da proposta, incluindo o salário oferecido pelo time de Belo Horizonte. Eu vou ser bem sincero, nem perdi tempo perguntando para os representantes do atleta se é verdade. E se for verdade, o Flamengo não vai fazer. O Bruno Henrique faz parte do grupo de jogadores importantes que o José Boto disse que não vai negociar, não vai liberar. E eu acho que está certo. E pelo que eu entendi do Felipe Luiz em relação ao Bruno Henrique, o Bruno Henrique vai ser ponta, não vai ser falso 9 em nenhum momento, tanto é que ele botou o Alcaraz nessa posição. Vamos falar de Vitão, galera, porque o Vitão, zagueiro do Internacional, já disse sim à proposta do Flamengo. Os representantes do atleta já disseram sim ao Flamengo. Os representantes do atleta entendem que esse movimento do Vitão, do Internacional para o Flamengo, seria o ideal nesse momento da carreira dele. Estão buscando agora um acordo com o Internacional. Entre Flamengo e Vitão, tudo certo. Base salarial, tempo de contrato, que seria de 5 anos. Agora, resta a liberação do Internacional. Óbvio, é a parte mais difícil. E o Flamengo não faria uma proposta Internacional se não tivesse o sim do Vitão. E já tem, tá tudo certo. E o pai do Vitão, junto com um dos empresários do atleta, vai desembarcar nessa quarta-feira em Porto Alegre para se reunir com o Internacional. Eles vão conversar. Das duas, uma. Ou o Vitão vai para o Flamengo, ou o Vitão consegue uma renovação de contrato com o Internacional. Eu não tenho dúvida disso. Acompanhando futebol há quase 10 anos aí como jornalista, já vi vários cenários como esse. Jogador valorizado em um clube, com pouco tempo de contrato e com salário defasado. Vem um clube brasileiro, faz uma ótima proposta para ele. No fim das contas, ou saiu ou renovou o contrato com esse respectivo clube, o que eu acho que vai acontecer com o Vitão. Para finalizar nosso vídeo, galera, Danilo, a imprensa internacional, 2 jornalistas italianos que falam muito de mercado da bola, disseram que o Danilo optou por voltar ao futebol brasileiro ao término do contrato com a Juventus e tem o Flamengo como prioridade. Os empresários do atleta dizem que ele não tomou nenhuma decisão ainda, pelo menos segundo eles, e o Flamengo alega que em nenhum momento foi comunicado por ninguém que o jogador optou por voltar ao futebol brasileiro e que quer jogar no Flamengo. Lembrando que tem o Santos na história, que está tentando a contratação do jogador também. Então, é uma situação que Danilo e Vitão podem vir para o Flamengo? Eu não acredito. Eu não acredito no Flamengo fazendo altos investimentos em 2 jogadores. Um vai vir, pelo visto, né? Ou melhor, o Flamengo está tentando os 2. Quem vier primeiro, está fechado. E são 2 bons jogadores. Agora eu quero perguntar para vocês, se vocês pudessem escolher Vitão ou Danilo, mas bota na ponta do lápis aí, vou dar a ideia para vocês. Idade do Danilo, idade do Vitão. Investimento, salário, mais direito de mais do Danilo. Investimento do Vitão, mais o valor que tem a pagar o Internacional caso ele seja comprado. Bota isso na ponta do lápis e dê sua opinião aí nos comentários.